todo filme agora que tem ratinho... Pixel, onde é que você tá indo, cara? Todo filme agora que tem ratinho é visto sob uma nova ótica, agora que eu tenho aqui o Pixel. Eu assisti Alien Romulus, que é o novo filme da série Alien, e eu gostei bastante, apesar de ser um filme bastante falho. É o tipo de filme que eu gostei muito no momento. Depois que eu saí, quanto mais eu pensava, eu ficava... tem algumas coisas que eu não gostei, algumas coisas um pouco desnecessárias, mas no saldo geral eu gostei muito da experiência do filme Alien Romulus. Pra quem não sabe, eu sou um fã absurdo da série. Foi uma das franquias de ficção científica que o meu pai me apresentou quando eu era criança e moldou o meu caráter. Você tá batendo no microfone aí, ô Pixel, fica na tua aí, mano. Alien Romulus se passa basicamente entre os eventos do primeiro filme, do Ridley Scott, de 79, e o segundo, Aliens, que é de 86, dirigido pelo James Cameron. E eu gostei bastante de muitos aspectos da produção desse filme. Primariamente, ele parece muito autêntico, no sentido em que o Fede Álvares, que é o diretor, ele se deu ao trabalho de reproduzir, eu tô dando crédito a ele, isso a gente sabe que não é certo. Na verdade, tem toda uma equipe que ajudou nisso, mas é claramente a visão do diretor de ambientar aquele novo episódio dentro desse universo de uma forma que você bate o olho em algumas das referências visuais, das referências de áudio que ele utiliza para todos os efeitinhos de áudio de coisas que são familiares dentro desse mundo, né? Os sons das armas, os sons das portas, os sons dos computadores. Tudo isso é muito autêntico. O que, de certa forma, cria um sentimento de estranheza agora quando eu for assistir a Prometeu ou Covenant, né? Que foram dois filmes que, na minha opinião, eles tentam coisas novas dentro desse mesmo universo e são ideia do criador da franquia, mas foram numa direção muito diferente, uma direção interessante, mas cuja execução deixou muito a desejar. E especialmente nisso, quando você assiste Prometeu agora, é impossível não ficar pensando, por que uma história que se passa antes dos eventos de Alien e Aliens e todos os outros, por que a tecnologia deles é tão sofisticada, tão futurística, enquanto os filmes originais era aquela coisa meio retrofuturista e tal. O Fede Álvares, ele resgata isso. Então, o filme tem aquela aparência de muito autêntico. Inclusive, essa autenticidade, às vezes, ela faz com que o filme pareça que tá se inspirando tanto no que veio, nos filmes que vieram antes, que fica, assim... ele se torna escravo desse estilo, né? Então, a forma como a nave vai ligando, né, os barulhinhos, a ordem que as telas vão acendendo e tal, é muito, muito parecido com o que você via nos outros filmes. Por um lado, dá, como eu falei, uma sensação de autenticidade, por outro, chega um ponto em que você sente que está assistindo o mesmo filme de novo. Eles realmente fizeram um grande esforço em dar esse senso de autenticidade. Tem coisas, detalhes que parecem tão trivial, tipo, o sapato que a protagonista usa é a mesma marca do tênis lá da Ripley no segundo filme, por exemplo, né? Os sonzinhos, os iconezinhos que aparecem por todo canto, tudo é muito autêntico. Eu gostei bastante disso. Algumas pessoas provavelmente vão se incomodar com o quanto o Fede Álvares se tornou assim um escravo do estilo, da estética dos filmes originais. Eu gostei bastante. Os personagens, eles são interessantes pra caramba, e eu gostei muito da ambientação que esse filme dá ao mundo das pessoas comuns no universo dos filmes de Alien. Todos os outros filmes a gente vê cientistas, pessoas que já são acostumadas a trabalhar no espaço, tudo isso, e nesse filme a gente tem o ponto de vista de pessoas comuns que ficam lá ralando no dia a dia de como é viver numa dessas colônias gerenciadas pela Weyland-Yutani, que é uma das mais icônicas empresas maléficas de toda a história do cyberpunk. E sim, enquanto o primeiro filme, né, de 79, ele é anterior ao cyberpunk se compreendendo assim de uma forma mais mainstream, as sementes do que ambienta um bom cyberpunk estavam presentes ali já do primeiro filme, e agora a gente compreende isso muito melhor como um gênero distinto. E Alien Romulus é um excelente exemplo, eu diria, de um cyberpunk contemporâneo. Todos aqueles elementos de a empresa domina você meio que perdeu a sua autonomia, porque agora você só existe para trabalhar, e você está completamente à mercê das decisões, dos mandos e desmandos da empresa. Eu acho que isso foi muito bem ilustrado, de uma forma muito mais tangível, né? No primeiro filme, a Weyland-Yutani sequer tinha nome, talvez alguns não lembrem disso, eu sou ultra nerd de Alien. E no primeiro filme é só The Company, a companhia, a empresa, né? No segundo filme é que vem o nome Weyland-Yutani. Sobre o androide desse filme, eu gostei bastante. De fato, o que eu mais gostei do filme é a relação entre a protagonista, né, a nova Ripley, porque todo filme de Alien tem que ter efetivamente uma Ripley, porque é tradição da série, e o androide, né, que começa o filme como
mas eu tenho que entrar em um pouquinho de spoilers aqui. O filme é muito sobre a relação entre a protagonista, a Rain, e o seu androide, o Andy. E a primeira coisa que eu percebi, só de ouvir o nome do androide, eu já sabia, eles vão tentar fazer uma franquia inteira com isso. Porque, historicamente, na série Alien, os androides têm nomes organizados com as iniciais em ordem alfabética, de forma que no primeiro Alien, o nome do androide é Ash, A. No segundo é Bishop, B. No terceiro não tem Android, né? O Bishop é revisitado. O novo Android que aparece no quarto filme, o Resurrection, que é péssimo, é Call. Então, A, B, C. E aí, em Prometheus, tem o David, D. Quando o Andy é apresentado, um Android com o nome que começa com A, eu pensei, será que eles estão mantendo aquela tradição? Isso aqui é um soft reboot, então, da série Alien? Isso já me colocou na cabeça que esse filme não vai ser uma conclusão da história, eles vão deixar um gancho para continuação, o que não é uma grande novidade hoje em dia, né? Todo filme hoje em dia tem que ter um gancho para continuação, multiversos e expandir em material suplementar, enfim. A atuação do rapaz que faz o Andy achei fantástica, fantástica mesmo. A forma como ele alterna entre um androide um pouco mais ingênuo, que é como a gente conhece ele, depois com um androide com outras intenções, outras diretrizes, à medida que o filme vai avançando e a personalidade dele muda. Uma coisa que eu achei fantástica, que eu não vi a galera comentando sobre, que eu achei realmente fantástico. Existe um momento no filme em que o Andy, agora motivado por uma outra diretriz, né, que acontece ao longo da história, ele deixa de ser aquele androide que tem aquela simpatia com os personagens, ele passa a ser um androide com uma missão que vai, às vezes, ir contra o bem-estar das pessoas que ele deveria estar tentando ajudar e salvar, né? E aí ele toma uma decisão que é exatamente a mesma decisão que a Ripley tinha tomado no primeiro filme. Se você lembra do primeiro filme, quando não dá pra chamar de astronautas, porque os protagonistas, né, os personagens de Alien, eles não são astronautas, eles são cientistas, eles não são pessoas com uma grande especialização para trabalhar naquela coisa da expansão, da presença humana no espaço, no cosmos. Não, o arquétipo deles é mais de trabalhador mesmo, normal. O caminhoneiro espacial foi um arquétipo de personagem que surgiu com Alien, né? Então, no filme, né, os personagens vão lá naquela nave que tinha caído, lá onde eles recebem o sinal de emergência. O Kane é atacado pelo Facehugger, eles trazem de volta para Nostromo, e aí a Ripley impede que eles entrem, ela não quer abrir a porta, porque eles têm que obedecer o processo de quarentena, porque se eles trazem aquilo para onde estão os outros personagens, todo mundo agora está em risco, né? Essa era a decisão da heroína do primeiro filme. Mas nesse filme, quem toma essa decisão é o androide, que está naquele momento servindo como antagonista. E eu achei muito curioso esse paralelo, em que a mesma decisão de priorizar a sobrevivência do maior número de pessoas, a detrimento daquelas pessoas que estão agora em risco, é a decisão da heroína, e aqui é a decisão do vilão, que naquele momento está agindo como vilão. Eu achei muito interessante esse paralelo, né? Se tivessem seguido a instrução da Ripley, nada teria acontecido, né? Era a decisão da heroína, a decisão que teria salvado todo mundo. Teria salvado. Como eu falei, tem muita... O Fede Álvares, ele se prendeu àquela necessidade, ou talvez por influência dos executivos da Fox, né? Pode ter sido o caso, ou da Disney, que agora é uma propriedade da Disney. Talvez muito dessa influência de, lembra daquele ali do primeiro filme, lembra aquele ali do segundo filme e tal, talvez isso tenha sido um pouco sapicado na trama, mais por influência de executivos da Fox, Disney, do que do Fede, né? Não sei, talvez lá na frente, quando a gente entender um pouco melhor da produção do filme, a gente tenha um insight um pouco melhor, mas chega um ponto em que distrai, e o ponto em que isso ficou mais evidente foi no momento em que reaparece a figura do Ian Holm, que era o ator que interpretou o Ash, o androide do primeiro filme, né? Ele reaparece aqui como outro androide, né? Ele é o outro antagonista ali naquele momento. Distraiu muito, né? Porque o deepfake lá que botaram pra cara do Ian Holm aparecer ali no bonecão, eu achei muito ruim mesmo pra 2024. Eu sinto que a sensação que eu tive quando eu vi esse tipo de tecnologia sendo usado em Tron Legacy ou em Rogue One, aquilo me pareceu, sabe, me fisgar mais, eu comprei mais aquilo do que nessa vez. E era desnecessário. Porque, tipo, tinha que ser exatamente o mesmo modelo de Android. Faz sentido, no universo do filme ele encaixa, não é incongruo que eles têm só outro Android que tem a mesma aparência, né? Por um lado, isso levanta questões de, mas então se esses Androids são de uso comum pela empresa, nas naves, como é que os caras da Nostromo não tinham a menor ideia que isso aqui era um Android? Se isso é aparentemente a prática comum, né? Não sei. A questão é que distrai, e foi desnecessário
na minha opinião. As cenas de ação foram fantásticas, eu achei muito eficientes. Eles tentaram muitas coisas novas com o Alien que eu gostei pra caramba. O casulo lá, de onde o chess person, né, que é basicamente aquela cobrinha, que ele primeiro já nasce com uma estrutura um pouco mais próxima da criatura adulta, né? Foi um pouco diferente do que a gente viu em outros filmes, isso eu já achei interessante, né? O ciclo de vida do alienígena, do xenomorfo, que pela primeira vez é descrito com um nome mais técnico no filme, né? E os nomes do xenomorfo, que aparecem nos livros, nos quadrinhos e tal, isso era bem explorado. Nos filmes, ele é um pouco mais, né? Não se entrou em muito detalhes, mas nesse filme, eles falam de forma mais explícita e tudo mais, que é interessante. Eu gostei dessas mudanças, eu gostei da ação, o suspense eu achei que foi muito eficiente também. É um filme que eu achei bastante bom, apesar dessas falhas, né? O que mais saltou negativamente pra mim é esse constante, tipo, lembra disso aqui, do outro filme? Lembra disso aqui? Alguns detalhes fazem sentido. O sapato da protagonista ser o mesmo da Ripley faz sentido, é uma marca que tá disponível, né? Tem um dos personagens, ele até usa uma bandana vermelha na cabeça, que nem a Vasquez, né, do segundo filme, então, tipo, é uma coisa que da moda lá. Que nem usar um boné. Então, beleza, isso aí não tem problema. Mas personagens dizerem exatamente as mesmas falas de outros personagens dos filmes, isso convenceu um pouco menos. Tem um momento em que o androide, ele fala a frase I prefer the term artificial person myself, que é dita pelo Bishop no segundo filme, quando chamam ele de sintético, né? Tem aquele subtexto de tipo, a relação entre os humanos e os androides é algo análogo, tipo, a racismo, a preconceito. Eu acho essa ideia interessante, né? E faz sentido que os androides que aparecem no filme repetem verbatim falas ditas por androides dos outros filmes. Isso pra mim faz sentido. São androides programados pela mesma empresa, presumivelmente eles vão dar a mesma resposta para certos estímulos, eles vão responder da mesma forma. Mas tem um momento no filme que algo é dito que tipo é só porque isso aparece no segundo filme. Aí isso distrai um pouquinho, né? A justificativa oferecida para ele dizer aquilo daquele jeito não me convenceu. Tendo dito isso, eu acho um filme sensacional, eu quero assistir de novo, é o tipo de filme que tem tanto detalhezinho assim, né, que pros ultra fãs como eu, que recompensa você assistir de novo podendo prestar mais atenção. Gostei bastante, eu acho que é o primeiro filme de Alien que eu posso falar, gostei pra caramba, muito bom. Prometeu eu aprecio Prometeu mais hoje do que na época. Covenant eu nem quis revisitar porque eu achei ele péssimo, ele introduz mais problemas. Tá aí, outra questão. Em Covenant fica basicamente explícito que o xenomorfo, como ele existe, ele foi uma criação do David nos eventos daquele filme, né? O que não bate com... definitivamente não bate com Aliens vs Predador, mas aqui a gente não vai considerar esse filme, né? E não bate com o resto de como esse alienígena surgiu. Então tem isso. O Ridley Scott, ele tentou coisas muito novas, né? E não deu tão certo, não rendeu tanto. É interessante essa mudança eu gostei. O Fede Álvares, ele voltou mais pro original, né? Que a história é efetivamente a mesma, né? A história é muito mais semelhante aos filmes antigos do que uma novidade, mas eu gostei, né? Eu não sei pra onde ele vai levar isso, porque obviamente o filme termina com um gancho pra uma sequência, que eu já imaginava. Vamos ver pra onde eles vão levar isso aí, né? Se vão acabar refazendo mais uma vez. Eu gostei. Vou dar aqui um 8.5. Gostei pra caramba. E você, assistiu? Gostou? O que você achou? Coloca aí embaixo nos comentários. É isso, gente. Eu e o Pixel vamos ficando por aqui. Tem ratinho no filme, pronto. Vou dar 9 então. Tem ratinho no filme. 9. Ganhou 1,5 aí, por sua causa aí, Pixel. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.